Graça e paz, meus amados irmãos, bom dia. Sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Olinda, Pernambuco. E estamos aqui mais uma vez, nos encontrando e nos reunirmos para estarmos meditando na Palavra de Deus nesta manhã. Ele é a imagem do Deus invisível. Aguardando os irmãos chegarem. Ele é Senhor sobre a criação. Carmen. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Graça e paz, Carmen. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi Graça e paz, mami. de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Amém. Ele é o resplendor da glória do Pai. Aguardando os irmãos chegarem, pessoal. Ele é Graça e paz, a Enilson. expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo, de a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Graça e paz, Eliezer. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Que já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos amados irmãos e irmãs nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero convidar a todos vocês a nós estarmos meditando na carta aos Hebreus, onde nós estaremos fazendo a leitura
do capítulo 4, dos versos 14 a 16. Carta aos Hebreus, capítulo 4, dos versos 14 a 16. É uma daquelas passagens bíblicas que a igreja tem o hábito de muitas vezes estar ouvindo, ou reflexão ou de fato um sermão expositivo. Tem por título Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós. E diz o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Bendito Deus Pai, Deus de amor, em tua trina presença, Senhor. Nós louvamos o teu nome, porque sabemos que só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Nesse momento nós te damos graças, ó Deus, por tão preciosa, gloriosa e majestosa salvação que o Senhor nos concedeu mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Pai amado, nós te louvamos pelo teu Espírito Santo em que nós habita. Te louvamos, ó Deus, por todos os teus benefícios, pelo teu cuidado amorável, paternal, por cada um de nós. E nesta manhã, mais uma vez, o teu povo que se chama pelo teu nome se reúne por meio da plataforma do Instagram, pelo privilégio, ó Deus, que temos de estarmos reunidos. Nós te agradecemos e rogamos em nome de Jesus, que o Senhor mais uma vez fale por meio do teu Espírito aquilo que o teu povo que se chama pelo teu nome carece de ouvir da tua parte. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o escritor aos Hebreus, ele faz toda uma linha de pensamento, mostrando de fato quem é Jesus Cristo, que é aquele que está sendo mencionado pelos profetas, e esse de fato é o Cristo. Faz uma comparação sobre o sacerdócio de Arão e mostrando como Jesus Cristo é muito, muito mais supremo nesse aspecto. Então, quando nós estamos lendo a palavra sumo, significa exatamente isso: supremo, supremo sacerdote. E neste trecho aqui, em específico que nós acabamos de ler, Hebreus capítulo 4, dos versos 14 a 16, o escritor aos Hebreus, ele aqui faz um encorajamento para os seus leitores. E a gente pode tirar aqui algumas lições para a gente estar meditando, e aplicando para a nossa vida. Ele inicia dizendo que, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Então, primeiro que nós sabemos que o sacerdote, e quando nós pensamos em todo o Antigo Testamento e a gente observa a função do sacerdote em estar realizando a cerimônia, principalmente aquela cerimônia onde havia a confissão de pecados do seu povo, e aspergia o sangue daquele animal, fazia todo o processo da purificação. Então nós hoje pensamos que o sacerdote naquele período estava fazendo justamente uma intermediação do seu povo para com Deus, como também apontava
indiscutivelmente para o sacrifício de Cristo e quem Cristo seria. Então nós compreendemos que Cristo é o próprio e sumo sacerdote, supremo sacerdote, como ele também é o Cordeiro Pascual, como ele também é o Cordeiro que justamente está sendo oferecido em sacrifício. E aí a gente tem toda uma ligação do antigo Adão para o novo Adão. E nós temos também algo aqui que muitas vezes a gente não medita. A segurança, a confiança, a firmeza do escritor em justamente estar nos mostrando e mostrando aos hebreus algo importante. Jesus Cristo havia ressuscitado. Jesus Cristo está agora ao lado da destra do Deus Pai Todo-Poderoso, no trono celestial. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está nesta posição grandiosa, soberana e maravilhosa, e intercedendo por nós, como é dito na carta de Timóteo, que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Então está Jesus Cristo à destra de Deus, intercedendo por nós. Então, meus amados irmãos, aqui vem a firme convicção que é colocada pelo escritor aos Hebreus da própria ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como de sua posição. E aí ele nos chama a atenção para que conservemos firmes a nossa confissão. Em nenhum momento deixemos, meus amados irmãos, e venhamos a vacilar ou nos desviarmos para a esquerda ou para a direita. Mantenhamos a nossa firme confissão de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de fato, Ele o é Salvador de nossas almas. Mantenhamos a firme convicção que cremos em um Deus que está vivo e não um Deus que está morto. Um Deus que pode ser representado por algum tipo de figura que tem olhos e não vê, que tem ouvidos e não ouvem, que tem boca e não fala. Nós temos um Deus que é vivo e que está conosco. Um Deus que atua, um Deus que opera, um Deus que é soberano, um Deus que está no controle de todas as coisas, reinando. Um segundo sequer, meus irmãos, um décimo de segundo sequer, não está fora do domínio, nem do controle, nem da soberania de nosso Deus. É verdade que tem muitas coisas das quais nós não compreendemos, nós não entendemos. Mas não é nisso que nós devemos nos focar. O nosso foco deve ser em entendermos e compreendermos que, apesar de Deus estar no controle de todas as coisas, meus irmãos. Deus está no controle da minha vida, da vida de cada um de vocês. Deus está cuidando, zelando, velando por cada um de nós. Então, meus amados irmãos, não há motivo para que nós venhamos a vacilar, porque nós estamos nos relacionando com um Deus que é fiel em tudo. Há alguma coisa que podemos dizer da parte de Deus, considerando todas as escrituras sagradas, que Deus não cumpriu, que Deus não foi fiel, que Deus enganou, que Deus mentiu? Não, nenhum de nós tem como afirmar um tipo de tolice dessa natureza. Mas muito pelo contrário, nós podemos afirmar com toda certeza que nós temos um Deus que é fiel e que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu, Ele realizou de acordo com os preceitos dEle, de acordo com a vontade dEle, de acordo com os seus decretos, no seu tempo, não no nosso, nem de acordo com o nosso querer, nem de acordo com nossa vontade. Porque a vontade de Deus, meus irmãos, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Seus mandamentos não são penosos, são bons e foram concedidos mediante a graça, para que seu povo viva uma relação de fidelidade para com Deus, amorável e tranquila e pacífica. Então, meus irmãos, conservemos firmes a nossa confissão. Um outro aspecto do qual o escritor aos Hebreus vai nos colocando, ele diz: porque não temos
supremo ou sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E aqui tem algo justamente interessante, meus irmãos, que a gente deve refletir e que a gente deve compreender. Nosso Salvador, ele experimentou todas as agruras, todas as dificuldades, todos os problemas que o homem pode experimentar, quer seja emocionalmente, meus irmãos, como fisicamente. Emocionalmente, porque nós temos trechos das Sagradas Escrituras demonstrando o amor dele, demonstrando inclusive a sua tristeza. Nós temos passagens bíblicas mostrando isso, mostrando que ele chorou, mostrando que seu espírito se comoveu. Ou seja, nosso Salvador, ele experimentou tudo aquilo que um homem natural ele pode experimentar ou sentir em diversos aspectos. Então, nosso Salvador, ele tem propriedade e ele conhece perfeitamente e exatamente tudo aquilo que a gente está sentindo. Ele já sentiu. Por isso, meus amados irmãos, que o nosso Salvador, nesse aspecto, ele intercede junto ao Pai, ele intermedia nossa relação com o Pai, entendendo e compreendendo exatamente tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Então nós temos aqui do escritor aos Hebreus deixando claro, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Sim, meus irmãos, nós somos fracos, é verdade. Nós erramos, nós pecamos, nós caímos, mas nós nos levantamos. Quando nós caímos, quando nós confessamos, quando nós abandonamos, então nós alcançamos a misericórdia. Deus nos guia, mais uma vez, nos levanta com sua destra poderosa e a gente segue em frente na caminhada proposta pelo próprio Deus, a nossa carreira cristã individual, como também coletiva, quando se trata do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, meus irmãos, o nosso Salvador, ele é maravilhoso nesse aspecto por conhecer intimamente aquilo que cada um de nós estamos vivenciando. Não é alguém que está simplesmente distante de nós, assentado no sublime trono, reinando, indiferente àquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos sentindo. Não, muito pelo contrário. Ele é bastante consciente, porque ele experimentou na própria carne, na própria existência terrena, exatamente essas questões dos quais nós podemos estar vivenciando ou não. E muitas vezes uma das coisas que a gente deve refletir é como às vezes, meus irmãos, nós reclamamos tanto. Nós achamos ruim determinadas coisas que nós estamos vivenciando porque no nosso entendimento está nos ferindo, está nos machucando, está nos incomodando. Olhe, entenda, o Salvador sabe exatamente como é isso. E está justamente ao lado do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, sua destra poderosa, intercedendo por nós. Então não há nada que ele não tenha experimentado, exceto, e aí fica extremamente claro, como fala o autor, ele não pecou. Ele não pecou. Para que não caiamos no erro de justamente dizermos que ele fez, não é? O autor deixa extremamente bem claro aquilo que ele experimentou, mas aquilo também que ele não fez. Então, meus amados irmãos, o autor continua e nos diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos
misericórdia. Sim, meus irmãos. Misericórdia para tudo aquilo que nós estejamos vivenciando nesse momento. Estejamos vivenciando nesse momento. A gente está vivendo um momento difícil, não é verdade? Aqui em Pernambuco ainda estamos vivenciando a questão do isolamento social forçado e estamos passando por diversas dificuldades. Diversas pessoas estão enfrentando esse isolamento social. E ontem, por exemplo, irmãos, eu vi uma entrevista que me entristeceu bastante, que já se falava do grande aumento do consumo do álcool. As pessoas buscando alguma forma de refúgio para poderem suportar este momento difícil. Quantas são as pessoas que já perderam seus empregos? Quantas são as empresas que já faliram? Quantas são as pessoas que trabalham numa condição, por exemplo, como autônomo e não estão recebendo nada? Então a gente fica pensando e a gente fica avaliando o desespero e a desesperança que essas pessoas estão vivenciando. E aí nós nos achegamos e temos esse privilégio de todos nós nos achegamos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Nós temos esse acesso livre, meus irmãos. E nós alcançamos da parte do nosso Deus justamente a misericórdia. A misericórdia tem uma característica importante. Primeiro, ela é eterna. Segundo, ela se renova todas as manhãs. Ou seja, nós temos, meus irmãos, uma quantidade, ou vamos assim dizer, uma porção da misericórdia de Deus suficiente para cada dia de nossa vida. Então Deus está conosco e é misericordioso, está cuidando de cada um de nós. Nós temos essa alegria, meus irmãos, nós temos esse privilégio de chegarmos ao trono da graça e sermos agraciados com Ele pela sua misericórdia. Sua misericórdia, inclusive, quando nós caímos, e Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas Ele nos trata segundo a sua misericórdia. E encontramos também, meus amados irmãos, graça. Todos os dias Deus dispensa da sua graça para conosco, para com seu povo. E todos nós sabemos que a palavra graça é um favor que nós não merecemos. Mas Deus nos ama. Deus estabeleceu uma aliança com seu povo. E assim Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus está pronto, está nos ouvindo as nossas orações. Eu tenho plena confiança, certeza e convicção que o Senhor está ouvindo nossa oração, que o Senhor está ouvindo a cada um de nós. A única coisa que pode exatamente nos atrapalhar na relação com Deus é o pecado. O pecado nos afasta, sim, é um fato, é uma realidade. Mas nós temos a misericórdia de Deus, mediante justamente ao abandono da prática do pecado, a confissão dele, ao arrependimento verdadeiro e genuíno, nós alcançamos essa misericórdia e nós seguimos em frente com a nossa vida. E mais do que nunca, meus amados irmãos, é oportuno que nós exatamente estejamos sendo agraciados com Deus justamente por sua misericórdia e por sua graça, mas algo muito mais relevante podemos estarmos fazendo neste momento. É mostrar às pessoas quem é esse Deus. É mostrarmos a estas pessoas que estão sofrendo, que estão angustiadas, que Deus é misericordioso e que existe misericórdia para a vida dessas pessoas. Da mesma forma que existe a graça de Deus para com elas também. Então, mais do que nunca, é oportuno que a igreja esteja proclamando as verdades do reino. É mais do que nunca, meus irmãos, ocasião oportuna, não somente para nós estarmos recebendo esse socorro da parte de Deus, mas estarmos proclamando a essas pessoas que o socorro está em Deus. E que Deus pode e tem poder infinitamente mais para fazer além daquilo que essas pessoas necessitam. E não, então, irmãos, precisamos anunciar, precisamos proclamar essa mensagem de esperança, de que Deus é misericordioso, de que Deus é gracioso e que Deus ele tem de fato o socorro que as pessoas estão necessitando e precisando, porque só Deus
é que pode satisfazer a necessidade da alma humana e mais ninguém. Então, meus irmãos, existe essa relação de privilégio que o povo de Deus tem na relação com o próprio Deus de ser agraciado desta forma. Mas também é extremamente importante que neste momento, mais do que nunca, a igreja mostre a sua face e a igreja proclame justamente essa graça, essa misericórdia e esse socorro divino para essas pessoas. Então, meus amados irmãos, que Deus nos ilumine cada vez mais a estarmos proclamando essas verdades. Agradecemos a Deus justamente porque nós somos este povo privilegiado da unidade, da comunhão relacional com Deus Trino, Todo-Poderoso. Então que Deus nele haja, meus irmãos, e continue atuando poderosamente em nossas vidas e na vida de cada um dos amados irmãos e respectivamente a sua parentela. Vamos mais uma vez orar, vamos, como temos o costume de estar fazendo e intercedendo, não é? Pelos profissionais da área de saúde e pelas coisas que têm acontecido na nossa nação. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome, nós Te damos graças pela Tua palavra, nós Te agradecemos, ó Deus, porque temos o privilégio, Senhor, de nos achegarmos junto ao trono da graça, de recebermos, ó Deus, de Ti a misericórdia, a graça e o socorro em ocasião oportuna. Te louvamos por isso, Senhor. E rogamos, ó Deus, a Tua misericórdia e justamente o Teu socorro com a Tua graça na vida, ó Deus, de todas as famílias que perderam algum ente querido para a Covid-19 ou por qualquer outra razão. Nós rogamos o consolo do Teu Espírito para com estas pessoas. Nós também, ó Deus, rogamos e nós intercedemos, Pai amado, por todos os profissionais da área de saúde que estão na linha de frente nessa batalha contra a Covid-19 e que muitas vezes, ó Deus, sofrem com a dificuldade do EPI adequado. Ó Deus, tem misericórdia deles, livra-os também de serem contaminados. Nós também rogamos, ó Deus, por todas as pessoas nos leitos dos hospitais, nas UTIs, batalhando e lutando pela recuperação de sua saúde, lutando contra a Covid-19, como contra tantos outros problemas de saúde que existem. Rogamos a Tua misericórdia sobre estas pessoas, ó Deus. Bem como nós rogamos a Tua misericórdia sobre nós, que o Senhor não permita, ó Pai, que a peste perniciosa da Covid-19 se achegue à nossa porta, à nossa casa. Livra-nos deste mal, Senhor, mas nos ajuda, nos capacita, nos ilumina por meio do Teu Espírito, ó Deus. Unge-nos, ó Deus, os nossos lábios, para estarmos apregoando um ano aceitável do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a mais do que nunca, a estarmos vivenciando o Evangelho, que a nossa maior pregação, ó Deus, não sejam simplesmente as nossas palavras, mas seja a nossa vida, que a nossa vida venha justamente refletir o caráter de Cristo, que as pessoas de fato possam olhar para nós e reconhecer em nós que de fato somos cristãos, que de fato, ó Deus, aquilo que nós pregamos é aquilo que nós estamos vivendo, que não há um distanciamento disso, mas que se evidencie que de fato nós estamos vivendo e nós estejamos praticando o Evangelho. Nos ajuda, ó Deus, a estarmos levando essa mensagem de esperança. Nos ajuda a sermos instrumento de bênçãos, ó Deus, em Tuas mãos, para o louvor do Teu nome, na proclamação das boas novas do Reino. Nós também Te agradecemos, ó Deus, por cada amado irmão e irmã presente nesse momento, online aqui comigo, por meio da plataforma do Instagram. Rogamos as Tuas ricas bênçãos, ó Deus, sobre a vida de todos eles, respectivamente também, que a Tua bênção se estenda sobre toda a parentela deles.
Nós também rogamos, ó Deus, pelo pastor Tom, que está conosco nesse momento. O Senhor conhece, de fato, as necessidades do teu filho. O Senhor conhece os desafios de seu ministério. E é o Senhor que sabemos que o chamou, que o preparou, que o vocacionou, que o enviou e que tem cuidado dele. O que nós rogamos, ó Deus, é imensamente a manifestação da tua graça, de teu poder sobre a vida dele. Que ele continue sendo instrumento de bênçãos em tuas mãos, que o Senhor use poderosamente na proclamação das boas novas do reino, que o Senhor abençoe maravilhosamente e graciosamente o seu ministério, a igreja o qual ele está à frente, pastoreando, que o Senhor lhe dê a sabedoria e discernimentos espirituais necessários para agir em relação a Deus, essa igreja, que o Senhor lhe dê a visão do reino para que ele possa implementar nesta igreja toda a tua boa vontade, ó Deus, e ser próspero em tudo aquilo o que o Senhor o ordenar a fazer. Muito obrigado, ó Deus, por todos os amados irmãos. Mais uma vez, rogamos as tuas ricas bênçãos sobre a família de todos, que o Senhor nos conceda mais um dia de paz, que o Senhor nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o pastor Tom é da Primeira Igreja Presbiteriana Embu. É isso, pastor Tom? Embu, Guaçu, São Paulo. Então, um forte abraço da nossa igreja. Eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda, Pernambuco. Muito obrigado pela sua presença. A boa mão do Senhor esteja sobre sua vida, sua família e seu ministério. Meus amados irmãos, alguns avisos rápidos, né? Nós continuamos e nós insistimos com os irmãos a estarem contribuindo conosco nessa missão da gente alcançar, né, os 1000 inscritos para a gente fazer a transmissão pelo YouTube usando o aparelho de celular. Nós já conseguimos, né, e temos aplicativo para fazer a transmissão via notebook. Isso já é possível e nós estaremos fazendo isso a partir de domingo pela manhã já na escola bíblica. Então não deixem de estarem fazendo a inscrição no nosso canal, não deixem de estar ativando o sininho, porque quando a gente entrar online você receber a notificação que nós já estamos lá. Então é extremamente importante que você faça a inscrição no canal, como também estimule, né, amigos, parentes, familiares a fazer a inscrição. Ok? Para nós estarmos juntos, né, louvando a Deus e propagando as boas novas do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também, meus amados irmãos, quero lembrar os amados que, por favor, entrem em contato com o nosso diácono Aloísio, ok? Para fazer a doação da Cesta do Amor. Todos sabem que no primeiro domingo do mês, quando nós realizamos o nosso culto com celebração da Santa Ceia, no momento de ofertório, os irmãos eles vão lá na frente e colocam a sua oferta de gênero alimentício para a composição das cestas básicas, para que nós possamos estar dando assistência aos irmãos desempregados, como também estarmos dando assistência aos irmãos autônomos que neste momento não estão recebendo, apesar de que alguns conseguiram, né, o subsídio do governo. Mas é como eu sempre tenho dito, irmãos, uma pessoa que é casado, não é? Que tem 2 filhos, ainda paga aluguel, R$600 é pouco. A gente sabe que ajuda, que é bom e é bem-vindo, mas não é suficiente, não. Então, nossa preocupação com esses irmãos é estarmos dando essa assistência. Agora é importante lembrar também, meus irmãos, que se você ainda está na posição de risco, não saia de casa. Não saia. Ligue para um dos diáconos, para um dos auxiliares da diaconia, ok? Ele vai na sua casa, recebe a sua oferta de amor, recebe sua oferta financeira, recebe o seu dízimo e vai lá na casa do diácono Aloísio e entrega. Se você preferir fazer, né, no aspecto financeiro, você quiser fazer transferência bancária, então fala comigo pelo WhatsApp, ou fala comigo aqui pelo direct, que aí a gente informa as contas que 2 irmãos disponibilizaram 2 contas, ok? E aí vocês podem fazer a transferência que automaticamente depois eles repassam para o nosso tesoureiro, o diácono Aloísio. Irmãos, alguns não, né? Os nossos diáconos junto com
os auxiliares da diaconia, foram movidos pelo nosso próprio Deus e preocupados com essa situação, né, de isolamento social, pensaram em fazer algo a respeito daqueles que estão vivendo pelas ruas, né, da cidade de Olinda, da cidade de Recife, e montaram, né, um trabalho de ação social. E durante a noite eles levam, né, um suco, um cachorro quente, e às vezes até roupa, não é? Estão levando para essas pessoas o qual o governo não está nem aí preocupado. Então, se os irmãos desejarem também contribuir com essa causa, nós agradecemos imensamente, meus queridos. Nós agradecemos mesmo, né? Os irmãos estão cientes das limitações da nossa igreja. É uma igreja pequena, mas graças ao nosso bom Pai Celestial, que a gente pode dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Não é verdade, irmãos? O Senhor tem nos ajudado e a gente tem conseguido ainda, na medida do possível, estarmos cuidando uns dos outros, como também cuidando dos que estão de fora. Então não deixem de contribuir, ok? É extremamente importante esse trabalho que os diáconos estão desenvolvendo. E continuem, meus amados irmãos, orando, porque a gente já sabe que algumas prefeituras já estão conseguindo retomar, vamos assim dizer, né? Autorizaram a retomada da realização dos cultos, né? Eu estou ciente que Paulista está, eu estou consciente que Cidade do Cabo também, e a informação que nós temos acerca da cidade de Olinda nessa questão é que o prefeito Lupécio está aguardando o posicionamento do governador do estado. Então, aquilo que o governador do estado decidir é o que será realizado. No entanto, também tomei conhecimento que existem lideranças, né, de diversas denominações que estão em diálogo junto ao governador, que estão conversando com ele, que estão discutindo com ele. Documentos já foram entregues, tanto da Prefeitura de Olinda como da Prefeitura do Recife, para se planejar justamente a retomada das atividades religiosas, ok? Então estejamos orando para que a boa mão do Senhor esteja atuando aí de maneira poderosa para conosco. Nós sabemos que haverá com certeza um protocolo e estaremos aguardando para saber como isso vai se suceder, para que a gente venha a de fato não estarmos incorrendo no erro de corrermos desnecessariamente risco de nos contaminarmos com a Covid-19. Então Deus os abençoe a todos vocês. Mais uma vez nós agradecemos a presença de todos, a presença do pastor Tom. Deus o ilumine, o capacite a cada dia. Em nome de Jesus, meus irmãos. Amém. Então nós nos encontraremos agora no domingo pela manhã, às 10 horas, e à noite do domingo, às 19 horas. Deus os abençoe e um bom final de semana.